Sejam bem-vindos ao canal Música Logo Nerd, o canal em que a gente vai falar dos assuntos de ciência, música e cultura pop, seja de forma isolada, em vídeos específicos, ou sobre temas que relacionam cada um deles, como por exemplo trilhas sonoras, efeitos psicológicos cognitivos da música, e quando a gente escuta ou quando a gente assiste algum filme, joga algum jogo, como a trilha sonora pode nos afetar, ou também análises de mangás, jogos, animes, tier lists, enfim, ele é o seu canal bastante variado em conteúdo, mas também tentando eles de uma forma interessante e principalmente com foco nessa parte da música, mas não somente. Alguns vídeos pode ser que fale sobre música também, outros não, algo mais focado em análise. Vai variar bastante de acordo com o que eu tiver vontade de fazer na hora e com o que vocês acabarem pedindo também ao longo dos vídeos. Então, espero que achem interessante, que continue acompanhando e vamos lá. Geralmente, quando a gente pensa nas relações entre música e ciência, ou na música como ciência, o mais comum de se encontrar aqui no YouTube, na internet no geral, são conteúdos sobre acústica, propagação de ondas sonoras, etc., que são muito interessantes, mas são uma pequena parte do que a gente pode falar da música como ciência, que tem uma gama bastante variada de áreas e temas que também podem fazer parte dela. Então, nesse primeiro vídeo, eu vou falar um pouco dessas áreas e dar uma introdução de como elas surgiram. Pesquisa em música é bastante diversa, mas perto da área das exatas a gente tem análise musical, acústica, psicoacústica, neurociência da música, entre outras áreas. Exemplo legal que a gente pode pensar sobre estudar mais especial das exatas é o trecho de Lost Woods do Zelda Ocarina of Time. Você tem que ouvir de onde está vindo o som para saber para onde ir, que aí a gente pode colocar a relação com a distância do som, a intensidade, ou seja, essas questões de localização que tem mais a ver com a área da acústica geralmente. E do lado das humanas, a gente tem principalmente a parte psicológica e cultural, em áreas como etnomusicologia, estudos do som, psicologia da música, educação musical e a relação da música com outros elementos de uma cultura, elementos visuais, artísticos. E assim a gente pode pensar na cultura pop, por exemplo, como aberturas de animes, música temas de personagens de filmes, quando a música é usada de alguma forma como elemento não verbal do enredo de uma história, como acontece bastante nos jogos do Nier e Nier Automata, por exemplo, os jogos que eu vou falar num vídeo futuro. E além desses dois grupos mais comuns que estariam no tipo de extremos, vamos colocar assim, tem também a parte da cognição musical, que eu considero que fica mais ou menos no meio do caminho, porque ela pesquisa tanto a parte neurológica quanto a parte sociocultural da música, como por que a gente gosta de tais músicas, porque risadas de crianças podem ser assustadoras em filmes de terror, por exemplo, e outras questões parecidas. Em resumo, é uma área que defende que as respostas neurológicas ao som, neurológicas, cognitivas, perceptivas, enfim, também dependem de fatores socioculturais relacionados ao contexto desses sons, onde eles foram produzidos ou o contexto de quem está escutando eles. Mas quando começou essa sistematização do estudo científico da música nessas áreas? É claro que se a gente for considerar o estudo da música no geral, a gente voltaria pelo menos lá para a Grécia Antiga com Pitágoras. Mas para esse primeiro vídeo, a gente pode ser mais eficiente se pensar a partir do surgimento do que a gente chama de ciência moderna, que foi durante o século XIX. Até onde a gente sabe, a primeira pessoa que pensou em um tipo de divisão para o estudo científico da música foi um cara chamado Guido Adler, em 1885. Ou seja, bem recente historicamente falando, quase já no século XX. O Adler dividiu a música em duas grandes áreas, que ele chamou de musicologia histórica e musicologia sistemática. Eu vou passar as tabelas originais aqui, para quem tiver curiosidade de pausar para ler, mas claro que nem espero que decorem delas durante esse vídeo nem nada do tipo, até porque são áreas tópicas que eu vou abordando em temas futuros aqui no canal.
claro que com bastante frequência os conhecimentos de mais de uma área podem ser usados para abordar o mesmo assunto. Tem dois exemplos bem legais que eu acho que demonstram isso. Por exemplo, se a gente for falar de trilhas sonoras de filmes, como nos filmes do Star Wars, são filmes futuristas, mas que é usada muita música orquestral ao invés de música eletrônica, que tende a ser mais associada com histórias de ficção científica que se passam no futuro, enfim, com sons de sintetizadores, etc. Para a gente entender esse fenômeno, a gente poderia usar de pesquisas da área da estética musical e da psicologia, por exemplo, da própria cognição musical, para entender por que essa estética orquestral, de uma música orquestral, funciona para um filme futurista, tanto em relação ao psicológico do público quanto no sentido de produção, de composição, enfim. Outro caso que eu acho legal nesse sentido é o do anime Diários de uma Apotecária. O enredo dele é num local fictício que é baseado na China antiga, mas a primeira abertura é tocando uma música no estilo de rock, com estilo de rock moderno mesmo, ao invés de música tradicional chinesa, por exemplo. Então, entender esse tipo de questões também envolve estética da música, e nesse caso também a partir da história da música, que é bastante preeminente. Ok, agora para finalizar, vocês devem estar se perguntando. Essa era a divisão que o Adler fez há quase 150 anos, mas como que essa divisão é feita hoje em dia? Bom, no começo eu já mencionei algumas áreas de pesquisa mais recentes, como a cognição musical, que está muito associada aos estudos do Leonard B. Meyer, por exemplo, de 56, e a área dos estudos do som, que é associada principalmente a Jonathan Stern no começo dos anos 2000 e Emily Thompson, na mesma época. Mas de forma geral, a pesquisa científica em música, pelo menos no Brasil, porque eu não conheço muito de outros países para falar, ela é dividida em áreas de concentração, que por sua vez podem ser divididas em linhas de pesquisa. Cada instituição faz essa divisão de forma um pouco diferente, mesmo que tenham semelhanças. Exemplos que a gente pode pegar, por exemplo, são a USP, que tem duas áreas de concentração diferentes, uma área de musicologia, que é uma área um pouco mais teórica, e outra área de processo de criação musical com linhas de performance, interpretação e educação, que já é uma área que tende a ser voltada um pouco mais para a prática, seja de performance, assunto associado à cultura, educação musical, enfim. Já a Unicamp, ela só tem uma única área de pesquisa, mas com linhas de performance um pouco mais claras dentro da área. As linhas de performance, de música, cultura e sociedade, de música, linguagem e sonologia. Ou seja, algumas linhas já mais teóricas, outras mais práticas, mas que como estão todas dentro de uma única área, acredito que permite uma interdisciplinaridade maior entre essas três linhas de pesquisa, por elas serem menos específicas. Então, para resumir, não existe exatamente um padrão fixo de organização que todas as instituições vão seguir. Existem, no geral, vertentes mais teóricas ou mais práticas, que são mais uma espécie de contínuo entre si, entre o extremo teórico e o extremo prático, digamos assim, do que vertentes completamente separadas. Então, achei interessante toda essa relação, porque com essa análise musical formal, junto com a maneira que ela só possa ser em prática, jogos, animes, filmes, séries, enfim, acho que é possível ter uma compreensão mais interessante e mais completa de como tudo isso se relaciona. Então, é isso. Espero que tenham achado interessante, ficado curiosos pelo menos sobre todas essas áreas e possibilidades dentro do estudo científico da música. E espero que a gente se veja nos vídeos futuros.